Nessa sexta-feira, houve diversas manifestações por parte do líder supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, e também por parte do ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, em relação a Israel e também a incursão israelense no Líbano. Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores, esteve em Beirute, claro, para supervisionar a situação do Hezbollah no terreno, evidentemente, até porque a relação entre o Hezbollah e o Irã tem mais de 40 anos, há muito investimento financeiro e do ponto de vista de logística, de armamento do Irã no Hezbollah. E o que está acontecendo nesse momento é um processo de enfraquecimento profundo do Hezbollah a partir não apenas da incursão terrestre de Israel no sul do Líbano, nesse momento restrita mais ou menos ali 2 quilômetros da fronteira, na zona de fronteira entre o Líbano e Israel, mas também por meio dos ataques aéreos que Israel vem conduzindo de forma sucessiva, em especial no bairro de Darya, que é o reduto do Hezbollah em Beirute. Segundo Abbas Araghchi, que é o ministro das Relações Exteriores, ele disse que o Irã apoia um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah nos moldes daquele proposto pelo Sheikh Hassan Nasrallah, morto por Israel há uma semana. Nasrallah dizia que concordaria em parar de disparar contra o norte de Israel se Israel interrompesse a guerra na faixa de Gaza, se houvesse um cessar-fogo na guerra da faixa de Gaza. O que Israel pretende fazer, na verdade, é exatamente o oposto, ou seja, desvincular essas duas arenas, como nós temos explicado por aqui também nos textos do nosso site. Ou seja, Israel não aceita que a condição para interromper os disparos por parte do Hezbollah contra o norte de Israel seja a interrupção da guerra na faixa de Gaza. Israel entende que são objetivos diferentes e que é preciso levá-los ambos adiante de forma separada. Isso porque é importante também levar em consideração uma percepção da própria população do norte de Israel. A população do norte de Israel não aceita que a situação retorne a que existia no dia 6 de outubro, ou seja, um dia antes dos ataques do Hamas contra Israel no dia 7 e 2 dias antes de o Hezbollah começar a disparar contra o território israelense em solidariedade ao Hamas. Qual era essa situação? Era a presença efetiva e intensa das tropas do Hezbollah na fronteira com Israel, ameaçando aquelas comunidades do norte de Israel, do extremo norte de Israel. Essas pessoas, inclusive várias das quais eu tenho conversado por esses dias, aliás, desde o início dessa cobertura especial, elas dizem que elas não vão aceitar retornar para as suas casas apenas, entre aspas, com um cessar-fogo. Isso porque um cessar-fogo de 21 dias, que é a proposta que foi feita pelos Estados Unidos e pela França, não estabelece o objetivo principal, principalmente dessas pessoas, ou seja, que Israel leva adiante desde que estabeleceu que o retorno dessas pessoas às suas casas é um dos objetivos da guerra, que é o afastamento do Hezbollah da fronteira com Israel de forma preferencial, de acordo com o estabelecido pela Resolução 701 da ONU, resolução essa que encerrou o conflito chamado Segunda Guerra do Líbano, de 34 dias de duração, entre Israel e o Hezbollah no ano de 2006. Essa resolução da ONU determina que as tropas do Hezbollah devem se afastar para pelo menos 30 quilômetros ao norte da fronteira entre Líbano e Israel. Essa resolução também prevê o desarmamento do Hezbollah e prevê que abaixo do rio Litani, que é um marco geográfico importante que marca justamente essa distância de 30 quilômetros para dentro do território libanês, as únicas forças militares que podem estar presentes abaixo do rio Litani são as tropas da ONU, a UNIFIL, e as forças regulares militares libanesas, o Exército Regular Libanês, não o Hezbollah. Israel aceita, inclusive, flexibilizar essa distância de 30 quilômetros. Aliás, aceitava flexibilizar essa distância de 30 quilômetros antes da incursão terrestre. Em diversas tentativas, o Amos Austin, que é o enviado especial dos Estados Unidos do governo do presidente Joe Biden, para tentar buscar uma solução diplomática para esse confronto entre o Hezbollah e Israel, ele chegou a propor, por exemplo, o afastamento de 10 quilômetros ou 15 quilômetros da fronteira. Havia essas duas possibilidades. O Hezbollah não concordou com nenhuma dessas possibilidades e estabeleceu como prioridade essa chamada frente de pressão sobre Israel, ou seja, uma tentativa de essa guerra de atrito, uma guerra de longa duração
contra Israel no norte, inviabilizando a vida no extremo norte de Israel, essa fronteira que foi perdida, como dizem muitas pessoas aqui, essa região que foi perdida, o norte foi perdido, de forma a tentar forçar Israel a encerrar o combate na faixa de Gaza. A partir do momento em que houve o início dessa incursão terrestre no sul do Líbano, é difícil imaginar que Israel vai concordar com qualquer tipo de iniciativa de cessar-fogo sem essa contrapartida de afastamento por parte do Hezbollah. E aqui, só para encerrar, para não deixar o vídeo longo demais, resta uma dúvida. Na medida em que Israel continua a ofensiva e na medida em que o objetivo é justamente afastar o Hezbollah da fronteira, qual será a força internacional, se é que ela existe, que será capaz de garantir que o Hezbollah não possa voltar a ter acesso à fronteira entre o Líbano e Israel?